Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Ultra aprendizado. Domine habilidades valiosas, seja mais esperto que a competição e dê um impulso na sua carreira. Score Young. Ultra aprendizado. Na apresentação escrita por James Clear, ele destaca que vivemos em uma era em que aprender rápido e com profundidade deixou de ser diferencial e passou a ser necessidade. O mercado muda, as habilidades ficam obsoletas e quem sabe aprender de forma estratégica sai na frente. Talento não é fator decisivo. O que realmente transforma resultados é o método. O ultraaprendizado não depende de genialidade, mas de intensidade, foco e prática deliberada. É uma abordagem ativa, estruturada e muitas vezes desconfortável. Em vez de consumir conteúdo de forma passiva, o aprendiz se coloca à prova constantemente. James Clear também reforça a importância da autonomia. A escola ensina o básico, mas o crescimento real acontece quando a pessoa assume responsabilidade pelo próprio desenvolvimento. Isso envolve definir metas claras, criar sistemas de estudo, medir progresso e buscar feedback direto. Aprender deixa de ser algo casual e passa a ser um projeto intencional. Grandes resultados vêm de mergulhos profundos. Em vez de aprender superficialmente várias coisas ao mesmo tempo, o ultraaprendizado propõe concentração total em uma habilidade específica por um período definido. Essa imersão acelera o curso de aprendizado e gera vantagem competitiva. Clear aponta que o livro não é apenas sobre estudar melhor, mas sobre construir uma mentalidade de crescimento contínuo. Quem domina a habilidade de aprender qualquer coisa ganha liberdade profissional e intelectual. Em um mundo imprevisível, aprender a aprender é o verdadeiro superpoder. Capítulo 1. É possível obter educação de qualidade padrão MIT sem ter frequentado o MIT? A resposta do autor é sim, e mais. Com a abordagem certa, você pode aprender tão bem quanto ou até melhor do que muitas pessoas que passaram por universidades de elite. O autor usa exemplos reais para mostrar isso. Um caso marcante é o do próprio autor e de outras pessoas que estudaram intensamente por conta própria e foram capazes de dominar temas complexos como ciência da computação e matemática no mesmo nível de alunos do MIT. O ambiente educacional formal ajuda, mas não é indispensável. O verdadeiro diferencial está em como você aprende. Não se trata de assistir videoaula ou ler livro passivamente. O que resulta em aprendizado profundo é a prática ativa, a resolução de problemas reais, a busca constante por feedback e a construção de uma disciplina própria. O autor contradiz a noção de que diplomas ou instituições prestigiosas são a única porta de entrada para conhecimentos avançados. O autor abre espaço para o conceito que será desenvolvido ao longo da obra. O ultraaprendizado, um conjunto de estratégias deliberadas e intensas que permite que qualquer pessoa se torne extremamente competente em qualquer área que escolher, sem depender de credenciais tradicionais. Qualidade de aprendizado depende mais da estratégia usada do que do lugar onde você estuda. E isso redefine como podemos pensar sobre educação e aquisição de habilidades. Capítulo 2. Por que o ultraaprendizado é importante? O autor explica por que essa forma intensa de aprender é tão importante hoje. Ele parte de uma ideia simples. O mundo está mudando rapidamente e habilidades que eram valiosas ontem podem não ter valor amanhã. Nessa realidade, quem sabe aprender bem e rápido ganha vantagem, não apenas por acumular conhecimento, mas por poder se adaptar, criar e resolver problemas complexos em qualquer área.
O ultraaprendizado não é apenas sobre aprender mais, é sobre aprender melhor. Muitas vezes, estudamos de forma superficial, consumindo conteúdo sem testar ou aplicar o que aprendemos. O ultraaprendizado muda isso. Ele coloca você no controle do processo, com foco em prática deliberada, feedback constante e projetos de estudo bem definidos. Isso gera aprendizado mais profundo, mais rápido e com resultados práticos. O ultraaprendizado não é exclusivo de gênios. É uma abordagem que qualquer pessoa pode adotar com disciplina e estratégia. Ao se comprometer com um projeto de aprendizado intenso, você desenvolve autonomia e consegue dominar habilidades que abrem portas no mercado de trabalho, aceleram a carreira e permitem enfrentar desafios complexos com confiança. Ultraaprendizado é uma vantagem competitiva essencial no mundo atual, porque transforma a forma como adquirimos conhecimentos e habilidades, tornando o aprendizado mais eficaz, relevante e diretamente aplicável à sua vida e objetivos. Capítulo 3: Como se tornar um ultra-aprendiz. Não basta querer aprender. É preciso adotar hábitos e estratégias que tornam o aprendizado mais eficiente e profundo. O autor começa destacando que ultra-aprendizes são ativos. Eles não consomem conteúdo passivamente. Eles fazem perguntas, testam suas habilidades, resolvem problemas e transformam cada estudo em uma oportunidade real de crescimento. Isso significa sair da zona de conforto e buscar a aprendizagem que desafie. Outro ponto importante é o foco em prática deliberada. Em vez de repetir o que já sabe, o ultraaprendiz identifica seus pontos fracos e cria atividades específicas para melhorar exatamente nessas áreas. Isso acelera o progresso e evita a perda de tempo com estudo superficial. O autor também ressalta a importância de metas claras e mensuráveis. Saber exatamente o que você quer aprender e como vai medir seu avanço faz toda a diferença. Sem isso, é fácil se desviar e ficar preso em ciclos de estudo ineficientes. Ele menciona ainda a necessidade de construir um sistema de feedback constante. Quanto mais rápido você descobre o que está funcionando e o que não está, mais rápido ajusta a rota e melhora. A ideia de ultraaprendizagem é uma mentalidade. Ela exige disciplina, curiosidade e disposição para aprender de forma profunda, não apenas acumular informação. Para se tornar um ultra-aprendiz, você precisa ser ativo, focado, estratégico e comprometido com um aprendizado que realmente transforma as suas habilidades. Capítulo 4: Princípio 1: Meta-aprendizagem. Faça um mapa primeiro. O autor apresenta o princípio 1, meta-aprendizagem, que é essencial para qualquer jornada de aprendizado eficiente. Antes de mergulhar nos estudos, você precisa criar um mapa do aprendizado. Meta-aprendizagem é o processo de entender como aprender algo, não apenas aprender o conteúdo em si. Isso significa gastar tempo no início para definir o que você quer dominar, quais são os principais componentes dessa habilidade e quais métodos têm mais chances de funcionar. Sem esse passo, você corre o risco de estudar de forma desorganizada, perder o tempo com estratégias que não trazem resultados e acabar frustrado. O capítulo sugere algumas perguntas práticas para guiar essa etapa, como: o que exatamente eu quero aprender? Quais são as partes mais importantes dessa habilidade? Como eu vou medir meu progresso? Quais recursos e métodos provavelmente vão funcionar melhor? Uma boa meta-aprendizagem ajuda você a evitar esforço desperdiçado. Em vez de pular direto para livros ou vídeos aleatórios, você constrói um plano claro, com prioridades e indicadores de sucesso. Aprender a aprender é um passo que antecede o estudo de verdade. Criar um mapa antes de começar economiza tempo, aumenta a eficácia e coloca você no controle do seu desenvolvimento, fazendo com que cada hora de estudo conte de verdade. Capítulo 5: Princípio 2: Foco. Afie a sua faca. Sem foco, qualquer plano de aprendizado perde força. Você pode até ter um bom projeto, mas se sua atenção fica dividida, o progresso desacelera e o aprendizado fica raso. A atenção é um recurso limitado.
Distrações, redes sociais, notificações e multitarefa roubam sua capacidade de entrar em um estado profundo de estudo. O aprendizado mais rápido e duradouro acontece quando você bloqueia períodos de tempo para estudar sem interrupções, eliminando distrações e concentrando-se totalmente na tarefa. O autor também compartilha estratégias práticas para fortalecer o foco. Entre elas estão criar um ambiente de estudo sem distrações, definir blocos de tempo específicos para trabalho intenso, usar técnicas como a Pomodoro para manter a concentração e reconhecer os sinais de fadiga mental para fazer pausas estratégicas. Foco não é apenas sentar e estudar, é aprender a gerenciar sua energia e atenção. Foco não surge automaticamente, é uma habilidade que se treina. Quanto mais você pratica o estudo profundo, mais fácil se torna entrar em concentração intensa e fazer progresso real. Foco é uma ferramenta essencial no ultraaprendizado. Sem ele, você vai gastar mais tempo e obter menos resultado. Afinar sua capacidade de atenção é tão importante quanto escolher bons materiais ou métodos de estudo. Quando você aprende a proteger seu foco, cada hora de estudo passa a render muito mais. Capítulo 6, Princípio 3. Prática direta. Siga em frente. Aprender de verdade não vem de consumir informação, e sim de aplicar ativamente o que você está estudando. Em vez de só ler livros ou assistir aulas, o ultraaprendizado exige que você coloque a mão na massa e enfrente as dificuldades reais da habilidade que quer dominar. Muita gente fica presa em pré-aprendizagem, consumindo conteúdo sem realmente avançar. A prática direta quebra isso. Ela significa trabalhar nos componentes reais da habilidade, preferindo exercícios e situações que simulam o uso de fato, em vez de atividades superficiais ou teóricas demais. O autor também enfatiza que a prática deve ser intencional. Não basta repetir sem pensar. Você precisa identificar onde está errando, fazer ajustes e testar soluções novas. Isso acelera o progresso e cria confiança. Ele fala sobre frio na barriga, erros e frustrações como partes naturais dessa jornada, exatamente o que te empurra para níveis mais altos. Outro ponto importante é a ideia de imersão. Quando você se expõe diretamente aos desafios e às tarefas reais da habilidade que quer aprender, o seu cérebro se adapta mais rápido e memoriza melhor. Outro aprendizado acontece quando você enfrenta a prática de frente, encara erros como aprendizado e transforma cada estudo em uma forma de avançar na habilidade que quer dominar. Informação é o começo, aplicação é o que faz você melhorar de verdade. Capítulo 7. Princípio 4. Repetição. Ataque seu ponto fraco. Melhorar de verdade depende de repetir aquilo que você ainda não domina, não só praticar o que já sabe fazer bem. Quando aprendemos algo, tendemos a evitar nossos erros e nos concentrar no que já funciona. Isso dá uma sensação de progresso, mas no fundo não muda muito. A verdadeira evolução acontece quando você identifica seus pontos fracos, encara as partes difíceis da habilidade e repete esses elementos até que eles se tornem naturais. O autor também diferencia dois tipos de prática: a repetição passiva e a repetição focada. A primeira é fazer as mesmas coisas várias vezes sem reflexão. A segunda é intencional, com foco em entender o que está dando errado e ajustar. É assim que seu desempenho melhora de verdade. Outro destaque é a importância de medir progresso. Sem métricas claras, você não sabe se a repetição está realmente funcionando. O autor sugere formas simples de acompanhar onde você começou e como está evoluindo, seja com notas, testes ou comparações diretas. Repetição com propósito é o motor do aprendizado. Em vez de só fazer mais do que já sabe, desafie suas limitações, repita o que é difícil e transforme seus pontos fracos em forças. Esse é um dos segredos para um aprendizado profundo e duradouro. Capítulo 8. Princípio 5. Recuperação. Teste para aprender. O aprendizado real acontece quando você tenta lembrar e aplicar o que estudou, não apenas quando você revisa o material. Muitos estudam do jeito tradicional, leem, assistem a vídeos e revisam passivamente.
Isso pode parecer produtivo, mas não fortalece sua memória nem sua capacidade de usar o conhecimento em situações reais. O que realmente cria aprendizado duradouro é a recuperação ativa, testar a si mesmo sem olhar as respostas. O autor apresenta estratégias simples e eficazes para colocar isso em prática. Entre elas estão: fazer testes práticos em lugar de leituras repetidas, explicar a matéria em voz alta, como se estivesse ensinando outra pessoa, tentar resolver exercícios antes de ver a solução, usar flashcards ou perguntas escritas para forçar a tentativa de recuperar a informação da memória. A recuperação ativa ajuda você a identificar lacunas no seu conhecimento. Quando você erra durante um teste, isso revela exatamente o que precisa ser reforçado. Esse tipo de erro não é algo ruim, é uma oportunidade de aprender mais rápido. O melhor estudo acontece quando você desafia a lembrar e aplicar o que aprendeu, em vez de apenas reler ou revisar. Testar a si mesmo regularmente acelera o aprendizado, fortalece a memória e torna seu estudo mais eficiente e prático. Capítulo 9. Princípio 6. Retorno. Não se esquive dos golpes. Feedback é essencial para aprender de verdade, mesmo quando ele mostra que você está no caminho errado. Muitas pessoas evitam feedback porque ele pode ser desconfortável. Errar e receber críticas pode doer, mas é justamente isso que mostra onde estão suas lacunas e limitações. Sem essa informação, você não sabe o que ajustar e acaba repetindo os mesmos erros. O capítulo destaca que feedback pode vir de várias formas: de outras pessoas, como professores, mentores ou colegas, de resultados diretos, como quando um projeto não funciona ou uma situação mostra falhas, de testes e avaliações, que revelam onde seu desempenho ainda está fraco. Ultra-aprendizes procuram feedback de forma ativa. Eles não esperam que alguém ofereça críticas. Eles vão atrás de dados, respostas e sinais que mostrem se o que está fazendo está funcionando ou não. Isso acelera o aprendizado e evita desperdício de tempo. Outro ponto importante é que, para tirar o máximo do feedback, você precisa não se abater com os erros. Reconhecer falhas, aprender com elas e ajustar a rota faz parte do processo de dominar qualquer habilidade. Enfrentar feedback e erros de frente é um dos segredos do ultra-aprendizado. Sem isso, você pode estudar muito e progredir pouco. Com feedback constante, cada ajuste torna seu aprendizado mais rápido e eficaz. Capítulo 10. Princípio 7. Retenção. Não encha um balde furado. Não adianta aprender algo se você logo esquece. É comum estudar de forma intensa por um dia e, dias depois, não lembrar quase nada. Isso acontece quando o aprendizado não é projetado para durar. Retenção vai além da primeira aquisição do conhecimento. É sobre consolidar o que você já aprendeu para ser capaz de usar isso no futuro, sem precisar revisar tudo do zero. Para isso, o autor recomenda estratégias práticas que fortalecem a memória e a compreensão ao longo do tempo. Entre as abordagens destacadas estão: espaçar revisões. Revisar o conteúdo em intervalos crescentes ajuda a transferir o que aprendeu para a memória de longo prazo. Testar periodicamente. Quando você tenta lembrar ativamente de algo, isso reforça a lembrança mais do que simplesmente reler. Aplicar o conhecimento em contextos diferentes. Usar o que aprendeu em situações variadas cria conexões mais fortes na sua mente. O autor também alerta contra métodos superficiais de estudo, como releituras repetidas ou anotações que você nunca revisita. Esses hábitos podem dar a sensação de progresso sem realmente melhorar a retenção. Retenção é um componente crítico do outro aprendizado. Não basta aprender hoje e esquecer amanhã. Você precisa construir um processo que garanta que o conhecimento se mantenha acessível ao longo do tempo, tornando o seu aprendizado realmente útil e duradouro. Capítulo 11. Princípio 8. Intuição. Cave fundo antes de começar a construir. Para dominar qualquer habilidade de verdade, você precisa de uma compreensão profunda dos fundamentos antes de tentar fazer coisas complexas. Muita gente aprende de forma superficial.
Memoriza fórmulas, segue instruções passo a passo e, quando encontra um problema fora do padrão, trava. Isso acontece porque falta intuição, ou seja, a capacidade de sentir como as partes de um problema se conectam e saber o que fazer quando a situação muda. Intuição não é algo místico. Ela vem de uma imersão intensa no básico. Isso significa compreender os princípios subjacentes de uma habilidade em vez de decorar passos isolados. Explorar variações, erros e casos que fogem do padrão para ver como as regras se comportam. Treinar com exemplos difíceis e inesperados para fortalecer sua capacidade de adaptação. Quando você entende o porquê por trás do que está aprendendo, tudo fica mais fácil. Problemas novos se tornam menos intimidantes e a aplicação prática se amplia. Intuição é o que transforma conhecimento em competência real. Antes de construir grandes projetos ou resolver grandes desafios, dedique tempo para cavar fundo nos fundamentos. Isso acelera seu aprendizado e faz com que você pense com mais clareza e confiança na hora de aplicar o que aprendeu. Capítulo 12. Princípio 9. Experimentação. Saia da zona de conforto. O verdadeiro aprendizado acontece quando você testa, arrisca e explora além do que já conhece, em vez de ficar sempre no território seguro. Muitos estudos ficam presos ao que é confortável. Revisar materiais que você já entende, repetir exercícios fáceis e evitar desafios maiores. Isso dá uma sensação de progresso, mas não fortalece sua capacidade de resolver problemas novos ou complexos. Experimentar é diferente. É tentar abordagens diferentes, fazer testes, errar e ajustar até descobrir soluções melhores. O autor traz algumas recomendações práticas. Use variações criativas nos seus exercícios para forçar o cérebro a pensar de novas formas. Projete mini-projetos ou experimentos que explorem partes da habilidade fora do padrão. Encare erros e resultados inesperados como parte do processo de aprendizado, não como falhas. Experimentação amplia sua intuição e flexibilidade mental. Quando você se expõe a situações novas, seu cérebro cria mais conexões e encontra caminhos inovadores para resolver problemas. Sair da zona de conforto é essencial para um aprendizado profundo. Arrisque, teste e explore. Isso não só acelera seu progresso, como também te prepara para lidar com desafios reais e inesperados. Aprender de verdade exige ir além do óbvio. Capítulo 13. Seu primeiro projeto de ultraaprendizado. O autor guia para construir seu primeiro projeto de ultraaprendizado. Depois de entender os princípios anteriores, ele mostra como transformar tudo isso em um plano real com estrutura e foco. Um bom projeto começa com objetivos claros e mensuráveis. Em vez de dizer, quero aprender inglês, você define algo como, quero conseguir manter uma conversa avançada em 3 meses. Isso dá direção e permite acompanhar o progresso. O autor destaca que um projeto forte deve identificar os componentes principais da habilidade que você quer dominar. Escolher métodos que realmente funcionem para aprender esses componentes. Estabelecer métricas de progresso para saber se o que está fazendo está surtindo efeito. Planejar o tempo e o ambiente de estudo para maximizar foco e consistência. O projeto deve ser desafiador o suficiente para te tirar da zona de conforto, mas realista para que você consiga avançar sem se frustrar. Erros e ajustes fazem parte do processo. O importante é revisar seu plano com base em feedback e resultados observados. O autor pega os princípios do meta-aprendizado, foco, prática, repetição, retenção, intuição, experimentação e junta tudo em um plano que você pode começar imediatamente. Ultraaprendizado não é teoria, é prática estruturada. Ter um projeto bem definido te dá clareza, acelera seu aprendizado e aumenta muito as chances de sucesso em qualquer habilidade que você escolher dominar. Capítulo 14. Uma educação não convencional. O autor explora o que ele chama de educação não convencional, uma forma de aprender que foge dos caminhos tradicionais como faculdade ou cursos formais. Você pode construir uma educação poderosa por conta própria.
usando projetos intensos de aprendizado que te desafiam de verdade. O modelo tradicional nem sempre prepara para os desafios reais do mundo de trabalho. Muitas vezes ele se concentra em teoria e ensino passivo, enquanto habilidades como resolver problemas complexos, pensar de forma independente e aplicar conhecimento são deixadas de lado. O autor argumenta que uma educação não convencional bem feita combina projetos práticos, onde você aplica o que aprende em situações reais, estudo autodirigido, com foco em suas metas específicas, feedback constante, para ajustar rapidamente o rumo, experimentação e interação, em vez de repetir padrões prontos. O autor compartilha exemplos de pessoas que usaram esse tipo de abordagem para dominar habilidades sofisticadas sem depender de diplomas ou instituições tradicionais. O que todos tinham em comum era disciplina, curiosidade e um plano claro de aprendizado. Essa forma de educação não é fácil, mas é eficiente e adaptável. Ela coloca você no controle do seu desenvolvimento, permitindo aprender qualquer coisa de forma profunda e em menos tempo do que métodos convencionais. Você pode criar sua própria educação de qualidade, focada no que realmente importa para seus objetivos. Com um projeto bem estruturado e as estratégias certas, aprender de maneira não convencional não é apenas possível, é muitas vezes mais eficaz. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!